Não vou falar mais nada, que ele é da casa, ele sabe que aqui pode pregar a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Tenta tua mão para o altar. Deus querido, teu falado, Senhor, Deus da glória. Usa Jesus querido, teu servo, como foi ter usado aqui em todos os lugares, aonde o Senhor tem mandado e enviado. Usa um pouquinho mais desta luz, não importa se é bênção ou cajadado. O importante é que a tua palavra seja pregado nesse santo lugar, em nome de Jesus. Vamos entregar o pastor com a grande salva de glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe seu exemplar bíblico, pegue, abra comigo o livro de Marcos, no seu capítulo 10. Confesso aos irmãos que até o momento em que eu dobrei esse meu microfone estava. Antes, pode ajustar aí, dá uma engrossada dele aqui para mim, por favor. E até o momento em que eu subi ao altar para prostrar-me diante da presença de Deus, eu não tinha um texto, mas ao momento em que ali estava dirigindo a palavra inicial, o Senhor colocou uma palavra ao meu coração. Excelente, obrigado, Deus abençoe. Pegou as manhas aí, né, Bruno? E aí o Senhor colocou uma palavra ao meu coração que muito ardeu essa chama. Livro de Marcos, no seu capítulo 10, do 46 em diante. Antes de mais nada, eu sou grato a Deus por poder estar aqui sobre este altar e assim fazer menção da sua palavra. Não é porque estamos em casa que nós temos que deixar de ser gratos. Temos que ser gratos da mesma forma. E nós somos gratos a Deus, porque nos chamou e nos escolheu. A palavra do Senhor vai me dizer assim: e fora para Jericó, quando ele saía de Jericó. Livro de Marcos, no seu capítulo 10, do 46 em diante. E fora para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigando, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, passou-lhe a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muito repreendiam para que se calasse, mas ele clamava vezes, gritando mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego disse-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançou de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi até com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Não sente ainda? Coloca a sua Bíblia sobre esse banco. E com a sua mão estendida agora, nesse momento. Isso. Eu quero, você acertou no fundo. Já pode vir comigo no fundo. Com a sua mão estendida agora, nesse momento, eu quero que você declare comigo: o que queres que eu te faça? Repita comigo no 3. 1, 2, 3. O que queres? Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Os irmãos que estão bem próximos de mim sabem que eu estou me recuperando de uma gripe ainda, e já está por um longo tempo. Misericórdia. Espero estar bem cansado. Mas se por algum acaso eu começar a tossir ou a voz falhar, você manda a glória para cima e o céu se responsabiliza pelo resto. Então, meus irmãos, estamos diante de um texto bem conhecido e bem ministrado pelo povo de Deus. Você já ouviu falar, ou já até mesmo ministrou sobre o cego Bartimeu. Quem nunca ministrou sobre esse cego? Esse cego
vai ficar conhecido simplesmente por um simples detalhe em nosso meio, simplesmente pelo fato em que ele vai clamar a Jesus. A Bíblia vai nos relatar, e você sabe muito bem disso, que eu gosto do livro de Marcos, Lucas e João, porque são os livros que vêm falando da caminhada de Jesus Cristo, assim como já foi dito desde o seu início, até mesmo do seu primo, ali por nome de João Batista, e vai vir toda a sua consequência de morte, nascimento e ressurreição. Só que esse contexto a qual nós estamos nessa noite é um contexto em que muito nos agrada, porque nós vamos ver Jesus caminhando sobre a terra. E quando Jesus estava caminhando, a Bíblia vai nos relatar que ele vai passar por Jericó. E saindo, alguns historiadores dizem que ele estava saindo da nova, estava saindo da velha Jericó e entrando para a nova Jericó. Então, quando isso estava acontecendo, Jesus vai passar sobre, vamos se dizer assim, uma ponte, e ele vai ter esse mendigo à beira do caminho, sentado mendigando, pedindo uma simples esmola. Só que agora a Bíblia vai nos relatar que devido ao alvoroço, porque Jesus, como devido à sua fama percorreu, a Bíblia nos relata que toda havia uma multidão com ele. Então você imagine uma multidão ao mesmo tempo seguindo um só homem. Essa multidão segue Jesus com o intuito de receber alguma coisa, se nós podemos dizer assim. Eu imagino que enquanto essa multidão seguia, eles ficavam dizendo um para o outro: quem é este homem? Da onde que veio? Quem é ele que tantos sinais e maravilhas faz em nosso meio? Eu imagino a multidão conversando, e alguns até mesmo olhando e dizendo: você viu o milagre que ele fez naquela festa? Ali quando se assou o vinho, ele pegou um odre cheio de água, mandou entregar para o homem, e aquele homem, quando foi tomar, já era um vinho. Eu imagino a multidão olhando e dizendo: você viu o que ele fez dentro da casa de Jairo, enquanto a sua filha estava doente? Você viu o que ele fez com aquela mulher quando tocou somente na sua orla? Só que aqui no contexto onde nós lemos, é onde eu já quero entrar, que hoje eu vou ser bem breve em minhas palavras. A Bíblia vai nos relatar que Jesus está com essa multidão caminhando, e Jesus vai passar por esse cego, e ele vai começar a perguntar, imagino eu, que ele chamando a atenção até mesmo da multidão que passava, ele olhando e dizendo: o que está acontecendo? Por que tanto alvoroço? Por que tanto barulho? Por que tanta gente falando junto? E alguém olha para ele e diz: você não sabe o que está acontecendo? Tem um homem passando aqui agora, e esse homem que está passando é Jesus de Nazaré. Eu imagino o cego automaticamente olhando e dizendo: esse homem que está passando é Jesus de Nazaré. Então agora eu tenho que começar a clamar e pedir e chamar a atenção dele. Aqui nós olhamos e começamos a ver ele começando a chamar a atenção do mestre. A Bíblia vai nos dizer que ele vai começar e vai enxergar a volta aquilo que ninguém nunca tinha enxergado, quando ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego que não enxerga, não tem a visão física, mas eu imagino que o céu estava dando uma visão espiritual para ele, dizendo: quem está passando agora nesse momento é aquele que é a descendência de Davi. Quem está passando agora nesse momento é a raiz de Davi. Então eu entendo e começa com a minha mente de pregador imaginada, aquele cego olhando e dizendo: a multidão disse que havia um homem passando, só que o céu estava gritando e estava dizendo: esse é o meu filho amado que está passando aqui agora. E nessa noite eu já posso gritar, já posso dar esse grito aqui dizendo: Jesus de Nazaré está sobre essa casa, e aonde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Eu nunca vi. Eu imagino, missionária Patrícia, o povo olhando e dizendo: o homem que está passando agora, ele já fez alguns milagres, e a multidão olhando e ele gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez
ele se calar. Eu imagino, minha mente de pregador acho que é muito fértil. Então eu começo a imaginar, enquanto a multidão aqui embaixo gritava dizendo, para de gritar. O céu gritava dizendo, ele pode ter solução para o seu problema. Continua gritando, não cesse o grito. Enquanto tinha alguém aqui embaixo olhando e dizendo, para de gritar, não grita mais. Eu imagino que um anjo aparecia para Bartimeu dizendo, Bartimeu, sobre o que você necessita, só ele pode enviar o socorro. Sobre o que você precisa, Bartimeu. Então não cesse de gritar. Bartimeu, você está vendo o que ninguém está vendo. O que? Você está vendo a descendência de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não veio para qualquer um. A Bíblia até diz que ele veio para os teus, mas os teus o rejeitaram. E dentro dessa casa ele está dizendo, se os meus me rejeitaram, eu venho para quem veio me adorar em espírito e em verdade. O intuito aqui era olhar. Isso daqui é mente de pregador, mente de gente doida. O intuito era olhar para Bartimeu e dizer, Bartimeu, não precisa clamar. Cesse o clamor, Bartimeu. Só que eu imagino, isso aqui, meu Deus do céu, mexeu comigo isso daqui por 5 minutos ali. Enquanto eu ia, a minha cabeça e a minha mente começou a viajar dentro da Bíblia. E eu comecei a imaginar isso daqui. Eu não sei se Bartimeu teve a mesma visão que o profeta Isaías. Eu não sei se Bartimeu teve a mesma visão que Estevão. Ou talvez ele fez a mesma coisa que Paulo escreve, dizendo pela terceira pessoa, um homem foi levado ao terceiro céu. Eu não sei se Bartimeu permaneceu ali ou se através da visão espiritual, porque a carnal ele não tinha, mas a espiritual devia estar mostrando para ele a descendência de Jesus Cristo. Então quando ele olhava, ele dizia, Davi, ele foi rei de Israel, buscou a arca da aliança, foi chamado o homem segundo o coração de Deus, foi escolhido por Deus para governar o povo, tinha tudo para morrer, só que Jesus olhava e dizia, eu conheço Davi, e Davi no seu auge pecado, ele olha para o céu dizendo, Pai, retira tudo de mim, só não retira o teu santo e bendito Espírito. Então eu imagino, isso aqui é mente de gente maluca. Eu não sei se Davi chegou diante de Bartimeu em uma visão espiritual e disse, Bartimeu, esse homem que está passando aí é alguém da minha descendência, e ele não foi enviado por qualquer um, ele foi enviado pelo céu, porque a virgem começou a conceber e deu à luz a um menino, uma mulher que nunca se deitou com ninguém, concebeu e deu à luz e colocou o seu nome, Emanuel, Deus conosco. Só que Bartimeu não chama ele de Emanuel, Bartimeu não olha e diz, Emanuel, Deus conosco, não. Bartimeu deixa bem claro, gritando, dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair gritando daqui nessa noite. E enquanto você estiver gritando, Jesus vai parar, vai olhar e vai dizer, para tudo, para tudo. Eu sou obrigado a descer porque tem um povo me chamando pela minha descendência. Você lembra do Antigo Testamento? Quando alguém ia orar, a oração era Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ouve o nosso clamor. Se alguém estivesse orando aqui nesse momento, gritava dessa mesma forma, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, atende o nosso clamor. Só que Bartimeu vem na contramão de todo mundo. Você lembra quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue? A multidão te aperta, te oprime, Jesus. E aí Pedrão olhando e dizendo, Jesus, a multidão está te apertando, está te oprimindo, e tu está parado perguntando quem me tocou. Jesus olha e diz, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então com minha mente de pregador, eu imagino a multidão falando em cima de Jesus,
apertando Jesus, oprimindo Jesus. Só que tem um mendigo sentado no chão, olhando e dando um grito. O grito é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto a multidão está olhando e está dizendo: Bartimeu, cessa o grito, não precisa gritar. A multidão está falando muito alto, e imagino eu, com minha mente de pregador, que Jesus já estava muito longe de Bartimeu. Então talvez alguém olhava e dizia: ele já passou Bartimeu, não adianta nada você gritar, porque tem alguém falando ao pé do ouvido dele, tem alguém tentando chamar a atenção dele lá agora, tem alguém pedindo por um milagre nesse exato momento, Bartimeu. Só que Bartimeu não está preocupado com o que a multidão está falando. A preocupação de Bartimeu nunca foi o que a multidão falou. A preocupação de Bartimeu era: eu sei quem é a história dele, eu conheço, eu já ouvi falar da história desse homem. Eu não sei se o pai de Isaías, de Bartimeu, se Timeu chegou a contar para Bartimeu aquilo que o profeta Isaías escreveu. Eu não sei se o Timeu, ainda em vida, antes de falecer, contou a história de Jesus para ele. Mas eu imagino que quando ele ouviu falar do nome de Jesus e a multidão mandando ele cessar, ele olhava e dizia: eu não paro de clamar, porque quem sabe da necessidade sou eu. Só grita quem sabe do tamanho da necessidade. Antes eu nunca vi alguém que está vivendo um período de bênção continuar gritando. Sempre quando começa a bênção, algumas pessoas até se diziam: pega a mala e vão embora, junta a mala e vão para a rua. Mas aqui com Bartimeu é diferente. Bartimeu está olhando e está dizendo: eu não vou embora, a multidão não vai me cessar, a multidão não vai me calar, eu vou continuar gritando, e uma hora ele vai me ouvir. Eu não sei se agora, eu não sei se depois, mas enquanto eu tiver voz para gritar, ele vai me ouvir. E aqui eu imagino o que diz a Bíblia: se nós não clamarmos, as pedras clamarão por vós. Se você não clamar, essas paredes vão clamar por você. E a notícia aqui é: o nome do meu Deus nunca vai deixar de ser adorado em tempo nenhum. Se não tiver Bartimeu dentro da casa, não se preocupa não. Se Bartimeu resolver se calar, aí tem pedra o suficiente aqui dentro para começar a gritar: ô Jesus, filho de Davi, atende esse povo que está perecendo. Eu imagino quando Jesus voltar para buscar a sua noiva amada, o que vai ter de gente gritando, o que vai ter de gente desesperada, o que vai ter de gente dizendo: nós queremos ir também, Jesus, ouve o nosso clamor, ouve o nosso grito. E aí Jesus vai ter que olhar e vai dizendo: no tempo da graça eu deixei a porta do meu templo aberta,
46, perdão. Enquanto a multidão está olhando e está dizendo: vamos parar Bartimeu. Você já reparou que é assim? Eu posso pegar seu lanche? Depois você prega. Você já reparou que é sempre assim? Tem sempre alguém tentando parar a chamada. Se alguém se levanta lá, varão, enquanto João Batista está ministrando e gritando: cambada de víbora, arrependeu. Alguém estava olhando para João Batista e estava dizendo: vamos arrancar a cabeça dele, vamos matar João Batista. Quando Jesus vem na mesma ministração que João Batista, alguém está olhando e está dizendo: prende Jesus, vamos matar Jesus. E sabe qual que é a diferença para hoje? Nenhuma. Porque quando se levanta profeta de verdade dentro da casa de Deus, vai doer, mas vai sarar. Quando se levanta profeta de verdade dentro da casa de Deus, que não está nem aí para o que vão falar e para o que vão dizer, se a agenda vai bombar ou se não vai bombar, se vão chamar de novo ou se não vão chamar. Quando ele se levanta para pregar a verdade, vem alguém e olha, não pregou nada, não fez nada, não foi usado coisa nenhuma. Começa a entregar chave de carro para você ver. Começa um movimento dentro da igreja. Começa a entregar chave de casa para você ver. Tem gente que se pudesse dar uma cambalhota dentro da igreja, mas a hora que nós começamos a pregar, arrependei-vos, porque é chegado o tempo de Jesus voltar para buscar a sua noiva. Que é isso, pastor? Não, é isso daqui, é o Espírito Santo dizendo para alguém: não liga para o que os outros estão falando, não liga para o que estão tentando parar a tua chamada, não liga porque estão tentando parar o teu ministério. Faça que nem Bartimeu, ainda que mandam se calar, continua gritando. Eu já vou encerrar, calma. Mas eu preciso passar. Adianta aí para mim, vai. Vamos passar mais um pouco. Tinha tudo para dar errado para Bartimeu. Tinha tudo, auxiliador. O senhor Rodrigues, tinha tudo para dar errado para ele. Por quê? Ele podia ter ouvido a voz do povo, baixado a cabeça, estendido a mão e falado: tem uma multidão passando. Agora é a hora. A multidão passando e alguém estava olhando. Bartimeu podia ter olhado e dito: tem uma multidão passando, agora é a hora de eu ficar rico. Tem uma multidão passando, agora é a hora de eu ganhar dinheiro. Ele podia começar a gritar para o povo: dai-me uma esmola, dai-me uma esmola. E devido à multidão estar passando, eu acredito, porque é que nem esse povo que fica no farol pedindo esmola. De cada 10 que passa, eu acredito que 5 entregam alguma coisa. Ou não, vamos colocar muito não, vamos diminuir isso. Eu acredito que 2 entregam alguma coisa. A multidão está com Jesus. Bartimeu podia, na hora do grito, sentar e ficar quieto. Ou quando ouviu o barulho da multidão, ter olhado e dito: agora é a hora de eu ganhar a história. Só que Bartimeu, ele vai resolver chamar a atenção de quem pode te entregar tudo. Aleluia! Bartimeu, ele podia
podia ter chamado a atenção de toda a multidão. Só que a preocupação de Bartimeu nunca foi multidão. Sempre foi Jesus. Então a multidão pode até se levantar, pastor Josimar, mas se nós der atenção para a multidão, o nosso ministério para. A multidão pode até vir gritando, auxiliador, mas se nós der atenção para a multidão, a nossa chamada cessa. Pode até se levantar, querendo chamar a atenção, mas se nós dermos atenção para a multidão, vai ser parado tudo. Então, eu vou pegar um gancho na campanha de domingo. Oh, glória, já cessou, mas eu vou pegar um gancho. O intuito de Sanballat e Tobias é como parar Neemias, vamos fazer Neemias desistir, vamos chamar, se eles pudessem, eles juntavam uma multidão e diziam, vamos parar ele. Só que Neemias sabia o que estava fazendo. Aqui Bartimeu entendeu muito bem o que estava fazendo. Bartimeu estava olhando e estava dizendo, não estou preocupado com a multidão, não. Enquanto a multidão mandou se calar, aí que eu vou dar um grito mais alto ainda, dizendo, eu não paro de clamar, eu não cesso meu clamor, mas estão tentando parar o teu ministério. Deixa tentar parar, porque joelho no chão não tem como parar o ministério de ninguém. Oh, glória, enquanto tiver joelho no chão, pode se levantar. Eu vou dar esse grito aqui, pode vir qualquer um, pode vir Satanás, pode vir cavalo, cavaleiro, vai cair Satanás, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, porque nós estamos aqui por causa de Jesus de Nazaré. Foi ele que nos vai adorar, vai ficar olhando, vai adorar, vai ficar. Adorei, câmera, vai ela, câmera, força na câmera, vai ela, mandurinha, câmera, vai ela, câmera. Cessa o clamor, não cessa. Quem sabe o que quer sou eu. Posso pegar um gancho? Seu testemunho? Esses dias, aumenta só mais um pouco aqui. Esses dias, Patrícia estava me mostrando o joelho dela, né? E aí eu me lembrei das mulheres do coque, que clamavam orando pelos filhos. O joelho estava doendo, mas ela estava olhando e estava dizendo, eu acredito, Deus. Alguém chegava e dizia, se levanta, mulher, a morte já está certa para ele. E elas diziam, eu acredito, Deus. Alguém olhava e dizia, o seu filho vai morrer desse jeito, dessa maneira. Ela estava com o joelho sangrando já, mas sangrando, olhando e dizendo, eu acredito, Deus. Eu posso dizer para isso daqui que essa geração não gosta muito de clamada, não gosta muito de buscada, mas eu tenho um grito para dar aqui para despertar essa geração. Enquanto tiver joelho no chão, ninguém vai conseguir te parar, porque quanto mais eu clamo, mais o Espírito Santo me fortalece. É com o joelho no chão, enquanto tiver oração, é quando Deus começa a derramar graça sobre o... Jeremias, levanta e desce. Desce para quê? Vai até a casa do oleiro. Para quê, Jesus? Vai lá, Jeremias. Quando Jeremias desce, o oleiro está trabalhando no vaso, modelando o vaso. O vaso escorrega e cai. E se quando o vaso quebra, ele pega o vaso e começa a moldar o vaso de novo. Mas qual que foi a primeira ordem? Jeremias, desce. Olha, Deus, eu estou que nem Ana. Eu não sei se a boca vai sair palavras. Eu não sei se eu vou falar. Eu não sei se eu vou gritar.
Eu não sei se só vai ter lágrima nos olhos, mas hoje eu estou que nem anda dentro do templo. Estou de joelho prostrado e estou gritando, dizendo: ouve a oração da tua filha, Deus. Ouve a oração do teu filho, Pai. O maior grito de Ana foi quando ela estava diante da arca da aliança e estava dizendo: Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei se o Senhor vai descer, vai rasgar a minha madre, eu não sei se o Senhor vai tocar de um jeito diferente, mas eu sei de uma coisa, Deus, eu sei que o Senhor vai começar a operar, e quando o Senhor começar a operar, vai começar a crescer uma criança dentro de mim, porque com o joelho no chão, Deus começa a responder. Eu nunca vi, por isso que Jesus, quando está ministrando para os fariseus, ele vai gritar dizendo: não sejais hipócritas, orando em pé no templo, para mostrar que alguém está orando, você não. E como que eu faço, Jesus? Entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar ao teu Pai que está em secreto, porque no quarto é lugar de intimidade, no quarto é onde você dobra o joelho está doendo, mas você está gritando e dizendo: eu preciso do socorro, Deus, eu preciso do socorro, meu. E nessa noite o Espírito Santo de Deus está gritando aqui e está dizendo: eu estou aqui e estou ouvindo o seu clamor. É você clamando e ele dizendo: eu estou enviando resposta ao teu favor. Hoje Jesus parou dentro dessa casa e está dizendo para mim: eu vou começar a derramar milagres sobre a tua vida, eu vou começar a levantar o teu ministério, eu vou começar a levantar a tua família. Você não vai ficar do jeito que está, porque o Espírito Santo de Deus parou para ouvir você clamando. Eu estou sentindo a graça do grandão da Galileia, e ele acabou de soprar no meu ouvido dizendo: diga para minha noiva que quando tiver joelho no chão, tem batalhas espirituais vencidas. E quando tiver joelho no chão, tem vitória para o meu povo. Diga para o meu povo que quando tiver dinheiro no chão, ainda a casa dela está guardada, o filho dela está guardado. Satanás pode até estar gritando dizendo: vou levar, mas enquanto você estiver com o joelho no chão, Deus está olhando e está dizendo: não toca, Satanás, porque é meu. Tem alguém de joelhos clamando e gritando dizendo: ele não vai. Volta um lado para mim, por favor. Aleluia. Jesus vai parar. Daqui eu encerro. Quando Jesus para, tem Jesus falando, disse: o que queres que eu te faça? Só a parte A do texto. O que queres que eu te faça? Aleluia. Vem cá, coisa rápida. Jesus não sabia que ele era cego? Jesus não sabia que ele queria ser curado? Só que qual que é a pergunta de Jesus? Jesus nem precisava perguntar, mas ele veio gritando tanto. E eu não imagino isso, aqui é meio de gente maluca. Quando a notícia chega para ele: o mestre falou, está mandando você ir até com ele. Eu imagino isso. Eu no lugar de baixo meu. É que nós é muito pentecostal, então eu estou trazendo o lado pentecostal, tá bom? Eu me imagino, eu no lugar de
bate comigo. O mestre parou, eu ia saltando, pulando, sorrindo, glorificando, exaltando, bendizendo, ia fazendo tanta coisa. Mas quando eu chegasse diante do mestre, minha primeira atitude, se prostrar. Aleluia! Depois que eu me prostrasse, eu me imagino Jesus olhando para mim e perguntando: o que queres que eu te faça? Se coloca sobre os seus pés, desde agora. Vou terminar o horário. Coisa nada de acontecer, mas eu vou cuidar. Prepara um pouco. Vem comigo na pregação. Me abandona, não. Não me deixa sozinho, não. A pergunta de Jesus é: o que queres que eu te faça? Jesus sabe do que nós necessitamos? Ele sabe do que nós precisamos? Mas o intuito de Jesus é ouvir nós clamando. Quanto mais nós gritamos, a Bíblia diz que Ele inclina os ouvidos. Não. Um Deus que o globo terrestre está debaixo dos teus pés. Ele olha para nós e vê nós do tamanho de uma formiguinha. Só que no contexto, Ele ainda inclina os ouvidos para ouvir o meu e o seu clamor. Que é isso, pastor? Não deixa a multidão te parar por qualquer coisa. Não deixa a multidão te parar porque você está gritando. Você já viu o maior questionamento dentro das igrejas? Para que gritar tanto? Nós gritamos porque nós sabemos da onde Ele nos arrancou. Para que pular tanto? Nós pula porque nós sentimos a presença dEle. Para que festejar tanto? Porque nós entendemos que quando o grandão da Galileia chega na casa, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei quem ele veio responder essa noite. Eu não sei se ele veio responder a minha. Eu não sei se ele veio responder a sua. Eu não sei se ele veio responder a de todo mundo. Mas eu tenho certeza de uma coisa: ele já chegou diante dessa casa e está respondendo a oração de alguém que está dizendo: pede, filha, pede, filho, pede o que queres, porque nessa noite eu estou aqui para atender o teu clamor. Hoje é noite em que Deus está visitando a tua casa e está dizendo: é teu filho que você quer que eu tire das drogas? Hoje eu arranco ele de lá. É tua filha que você quer que eu tire do meio do tráfico? Hoje eu arranco ela de lá. Essa é a câmera é o grito do Espírito Santo aqui para alguém nessa noite é ai, Jesus, oh glória. O grito do Espírito Santo para alguém aqui nessa noite é: não se preocupa, eu, Senhor, estou entrando dentro da tua casa para mudar a história dos teus. Eu vou começar a mudar o cativeiro. Tinha tudo para dar errado para o teu filho, tinha tudo para dar errado para a tua filha, mas aí vem um homem, por nome de Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia estava de pé, e hoje ele resolveu entrar dentro da tua casa e está dizendo: eu resolvi atender o teu clamor, eu resolvi atender a tua oração. O Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém: hoje é noite em que eu venho visitar a tua casa e dizer: cessa e volta para a minha presença. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Deus. Amém comigo já. Aleluia, Jesus. Quando Jesus para, Aleluia. a resposta do cego é: que eu volte a ver, Jesus. E a resposta de Jesus é: vai em paz. Aleluia, Deus. A tua fé te salvou. A fé ela é tão extraordinária que se
no monte e tivemos fé o suficiente, né? Terminarmos para ir, sai daqui e vai para lá. Eu não sei se ele vai se transportar daqui para lá, não sei se vai levantar e vai começar a criar perna e vai andando. Eu sei que uma coisa ele vai ter que fazer: obedecer e sair andando. O que é isso, pastor? É Deus olhando para alguém e dizendo: tem fé suficiente para começar a ver sua casa mudar? Tem fé suficiente para começar a ver o cativeiro sendo transformado? Tem fé suficiente para começar a ver a história sendo mudada da noite para o dia? Tem fé suficiente para começar a ver a tua descendência aí do teu lado, segurando a tua mão e dizendo: vamos adorar junto, vamos clamar junto? Hoje é noite em que Deus está fazendo a promessa se cumprir para algumas pessoas, dizendo: prepara-te, ó Israel, porque o Senhor está indo de encontro à tua casa lá agora, para começar a mudar a história da tua família. Ei, se você não tiver fé o suficiente, esse pastor aqui maluco tem, e ele entra na guerra e está dizendo: vamos clamar porque o teu filho vai voltar, vamos clamar porque a tua filha vai voltar, vamos clamar porque alguém de dentro da tua casa vai voltar para a presença de Deus. A tua casa não vai terminar o ano do jeito que estava, o ano ainda não acabou, a promessa continua de pé, o ano ainda não finalizou, e o Espírito Santo de Deus está gritando para alguém aqui dentro dessa casa e dizendo: prepara-te, porque antes do ano acabar, eu vou começar a mudar a história da tua casa, eu vou começar a mudar a história da tua família. Você não será o mesmo, mas você vai ser cheio da graça do Espírito Santo. Prepara-te, porque o Senhor está bradando do céu e está dizendo: eu vou começar a realizar o impossível, eu vou começar a fazer dentro da tua casa o impossível vai acontecer. Eu creio, Pai. Feche os seus olhos. Glória a Deus. Não, ora agora. Vem comigo, cadê o pessoal do louvor? Aleluia. Feche os seus olhos aí agora. Eu não sei qual vai ser o grito que você vai dar. Eu não sei qual vai ser o clamor. Mas hoje eu quero ser boca de Deus para alguém aqui. Hoje eu quero ser profeta dentro da casa de alguém. Hoje eu quero ser profeta para alguém aqui. Porque o maior intuito de Satanás é finalizar o ano e a sua casa ficar falida, e ele olhar para você e perguntar: o que está fazendo na igreja? Para que está lá dentro? Para que clama tanto? Para que busca tanto? Se nada acontece. Mas o grandão da Galileia está olhando para alguém aqui nessa noite e está dizendo: a tua casa não vai ficar do jeito que está, não. Se você tiver fé suficiente, eu começo a mudar a história de dentro da tua casa. Eu só quero que você clama, eu só quero que você pede, eu só quero que você me busque com sinceridade, eu só quero que você rasgue o coração da minha presença. O Espírito Santo de Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu só quero que você se achegue mais perante mim, porque enquanto você estiver se rasgando na minha presença, eu, o Senhor, vou entrar dentro da tua casa para mudar a história. Eu, o Senhor, vou começar a mudar o cativeiro. O inimigo gritou dentro da tua casa até hoje. De hoje em diante ele perde as forças, porque o Jesus de Nazaré, aquele que escolheu a tua casa para fazer morada, está adentrando lá de novo e está dizendo: eu arranco ele da mão de Satanás
Glória a Deus. Glória a Deus. Sexta-feira, glória a Deus, aleluia, culto de libertação, direção do culto Igreja Major, é nosso irmão Pereira Vadeza, pregador, pastor Josifá, em nome do Senhor Jesus. Domingo agradecimento, diretora, diaconisa, missionária Bruna, glória a Deus, aleluia. E quem vai na direção do culto, a nossa irmã, e diaconisa Renata, em nome do Senhor Jesus. Amém? Com toda a presença e ajuda de todos, como todos, dia e sempre nesse lugar. Fique de pé e vamos orar, para que nós voltamos aos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, Senhor, Deus da glória. Eu sei que o Senhor não dispensa ninguém de mão vazia. Jesus querido, Deus amado, abençoa cada um de nós com a nossa família e toda a nossa parentela. Deus querido, tem um povo que hoje eu não sei se foi por causa da chuva, eles não vieram, mas não importa o motivo. O importante, Jesus querido, que o Senhor abençoa ele da mesma forma que nós vamos sair daqui nesta noite, abençoado e vitorioso em teu nome, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho um pedido, Jesus querido, leva cada um de nós em paz, em nome de Jesus, amém? Todos com a mão assim, em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre, todos dizem amém. Que o Senhor leva cada um de nós em paz, ficando em paz, e em nome de Jesus voltando em paz. Uma salva de palmas do Senhor Jesus. Está encerrado o culto nesta noite. Deixar, bolacha, fique à vontade em nome de Jesus, amém?